Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor nessa noite, amém? Glória a Deus. Graças a Deus nós estamos aqui mais uma vez, cultuando o Senhor. Quero pedir a você que abra a sua Bíblia na carta de Romanos, no seu capítulo 8. Glória a Jesus. Graças a Deus, quem estava prestando atenção no culto, até agora, viu que muita coisa já foi falada aqui, muita coisa importante, que edificou a nossa fé, que serve para nós saber que Deus, Ele escuta a nossa oração quando agimos através da fé. Quando a pessoa tem fé, acredita, Deus, Ele trabalha naquela situação, como a Rosimar leu aqui, naquela passagem, do homem que precisava crer para que seu filho fosse liberto. Então, nós já ouvimos muita coisa aqui hoje, irmãos? Glória a Deus. Desde o começo do culto é só maravilha. Romanos 8, no seu primeiro versículo, quero passar aqui a palavra bem rápido, não vou demorar, creio eu, recado rápido, não é por muito falar, glória a Deus, mas aquilo que Deus me deu para me trazer, que eu possa transmitir nesta noite no nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Romanos 8, versículo 1, glória a Deus, que vai dizer assim a palavra do Senhor. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém, irmão? Somente apenas esse versículo, nessa noite nós vamos meditar. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, a palavra de Deus, ela vai dizer o seguinte, que a lei, ela foi trazida por Moisés, ela foi dada por Moisés, e vai dizer que a graça e a verdade, ela vem através de Jesus Cristo. E nós vemos que a lei, o homem através da lei, ele não conseguiu vencer o pecado. O homem tentou de muitas formas, através dos mandamentos, através da lei, vencer o pecado, que é o mal que mata o homem, que é o mal que nos mata, que mata a nossa alma. E, portanto, Deus, Ele vai nos enviar Jesus Cristo. Como a palavra diz aqui, portanto, agora, Deus vai enviar Jesus Cristo, seu Filho, que vai resolver esse problema, que vai trazer uma nova aliança, porque aquela aliança antiga, ela não foi suficiente para trazer a salvação para o ser humano. Mas Deus, pela sua infinita bondade, agora vai trazer a salvação, a graça e a verdade, através de Jesus Cristo. E nos trouxe isso. E aqui nesta noite, nesse verso que nós lemos, o apóstolo Paulo, ele está falando com a igreja que vivia essa lei, mas ouvindo a palavra de Deus, ouvindo o Evangelho, ouvindo a Jesus Cristo, agora essas pessoas, algumas, não todas, elas vão se converter ao Evangelho de Jesus Cristo. Elas vão entrar, aleluias, no reino de Deus. Mas acontece o seguinte com esse povo, aleluias, esse povo, eles vão crer no Evangelho, eles vão reconhecer a Jesus, mas, porém,
eles não vão conseguir largar a lei, a religião antiga, a aliança antiga. Eles não vão conseguir. Então eles vão ficar em dois pensamentos. E Paulo está exortando, está tentando dizer a cada um deles que eles não precisam agora de mais cumprir toda a lei. Eles estavam cumprindo a lei. Eles queriam cumprir a lei toda, mesmo crendo em Jesus Cristo, mesmo crendo no Evangelho. Aleluias. E é claro que isso não ia dar certo, e não deu certo, nem vai dar certo quando alguém faz isso. Glória a Deus. Porque muitas coisas no Velho Testamento são apenas simbolismo, e hoje já não tem mais valor. Glória a Deus. Veja bem, a circuncisão, né, que começou até mesmo antes da lei, em Abraão, mas ela entrou na lei também, nos descendentes de Abraão, que estavam na lei, também foram obrigados a ser circuncidados, porque essa era o sinal da aliança do povo de Deus com Deus, a circuncisão. Aleluias. Então aquele povo, mesmo crendo em Jesus Cristo, eles queriam continuar com essa aliança antiga, a circuncisão, que hoje ela já não tem mais valor. A palavra diz que a circuncisão física no homem, ela já não tem mais valor. Isso é coisa da lei. E também nós vamos ver os sacrifícios que se faziam pelo pecado. No Antigo Testamento se matava uma ovelha, um boi, para pagar os pecados daquela pessoa. Que um cordeiro que simbolizava Jesus. Mas hoje Jesus já veio. Mas o povo continuava. Esse povo aqui continua, né, fazendo coisas da lei que Jesus já cortou, Jesus já cumpriu. Então Jesus, ele já cumpriu a aliança, ele já cumpriu a circuncisão. E ele também já cumpriu o sacrifício. Não é necessário mais fazer sacrifício, matar bezerros ou cordeiros para pagar pecados, para remissão de pecados, porque Jesus já cumpriu isso. Então a lei, ela não conseguiu cumprir a justiça de Deus. Portanto, vem Jesus agora para cumprir a justiça do Senhor. Jesus foi mandado para cumprir essa justiça em nós, essa justiça da lei, a qual nós não conseguimos cumprir. E eles também, aquele povo, não conseguiram cumprir essa justiça. Então Jesus vem, Jesus é enviado para que essa justiça seja cumprida. Aleluia, Jesus. Então, por isso a palavra agora diz que aqueles que estão em Cristo Jesus, não haverá nenhuma condenação. Glória a Deus. Agora hoje nós vamos trazer para os dias de hoje. Glória a Jesus. Presta atenção, irmãos. Hoje também nós temos pessoas que se convertem a Cristo. Muitas são elas que chegam ao Evangelho, né? E estão na igreja. Mas eles também continua em dois pensamentos. Os antigos lá era a lei, mas hoje é o mundo, né, de onde nós fomos tirados. Aquele que se converte, outrora ele andava no mundo, o segmento do mundo. Então as pessoas se convertem ao Evangelho, mas eles não conseguem deixar o mundo. Eles continuam fazendo e praticando aquelas coisas que faziam antes de se converterem. Eles não conseguem abandonar, né? Aquela pessoa talvez que jogava, ele continua jogando.
Aquela pessoa que outrora fumava, às vezes ele ainda fuma. Aquela que bebia, às vezes ele ainda bebe, ele não consegue parar de beber. Apesar de ter reconhecido Jesus Cristo como Salvador, ter crido no Evangelho, mas ele não consegue deixar as coisas do mundo. Outrora ele se prostituía, e ele não consegue deixar a prostituição. Quer dizer, ele está em dois caminhos. Ele está fazendo como aquele povo fazia. Se convertia a Jesus, mas não conseguia deixar a lei, os mandamentos, os simbolismos. E hoje é assim, as pessoas não conseguem deixar a vaidade desse mundo. Glória a Deus. E a palavra vai dizer, que aqueles que não deixam o mundo, não tem como agradar a Deus. As atitudes, aquilo que nós fazíamos quando estávamos lá no mundo, nós não podemos trazer mais para nossas vidas. Tem que ser deixada, tem que morrer, porque senão nós não vamos conseguir estar em Cristo Jesus, como a palavra diz aqui, que aqueles que estão em Cristo Jesus, não haverá condenação. Mas não será possível estar em Cristo Jesus se as coisas do mundo continuarem na nossa vida. Tem que haver um esforço em nós para abandonarmos as coisas do mundo, deixar as velhas manias, tudo que nós praticávamos de errado, outrora, quando não éramos convertidos, que são muitas coisas, que nós praticávamos, porque nós não tínhamos entendimento da palavra, e não tínhamos também a vivificação do Espírito em nós. Aleluia, Jesus. Veja então o que ele vai dizer. Portanto, agora, agora conta. Esse agora é muito tempo atrás, há 2000 anos atrás. Esse agora, depois que Jesus morreu, aquele que estiver em Jesus, não haverá nenhuma condenação, glória a Deus, sobre ele. Mas aí, nós podemos perguntar o seguinte: mas que condenação é essa? Porque nós vivemos no mundo e nós vemos pessoas nascer e morrer, viver nessa terra, e nós não vemos essa tal condenação. Vemos pessoas más, pessoas assassinas, que faz coisas terríveis aí, nós não vemos essa condenação. Condenação do quê? Aleluia, Jesus. Mas essa condenação que a Bíblia está dizendo aqui, irmãos, é a condenação da nossa alma. Porque muitos nascem e morrem, mas a vida do homem vai começar depois da sua morte. Na verdade é isso. A vida do homem ela não começa quando ele nasce. Na verdade vai começar quando ele morre. A partir daquele momento que o homem morre, ele passa para a eternidade. Aí ele passa para a eternidade. E essa condenação vem e será na alma do homem. Aleluia, Jesus. Você pode ver até histórias de pessoas que fizeram muitas coisas erradas. Muitas e muitas. Porém, aqui na terra ele não pagou tanto. Ele se livrou. Ele escapou de muitas coisas. Coisas terríveis que ele fez nessa terra. Mas, porém, aqui na terra ele não pagou nada. Ele não foi condenado em nada. No mínimo, talvez ele foi preso há alguns anos. Mas ele não pagou nada. Porque essa condenação que a Bíblia traz hoje aqui que falamos, é a condenação da alma. Aleluias. Quando a alma do homem sai do corpo, que passa a ser eterna. Aí sim vem essa condenação. Aleluias. Condenação que é uma só condenação, mas dentro dessa condenação há várias condenações.
Porque aqui ele fala, portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque vai existir muitos castigos lá, dentro de uma só condenação. Por cada fato, por cada feito, por cada mal que a pessoa tenha causado em vida nesta terra. Aleluia, Jesus. Mas essa condenação pode ser tirada. A palavra de Deus está aqui nos dizendo: aqueles que estão em Cristo Jesus não sofrerão nenhuma condenação. Aleluia. Mas aí ele vai explicar: para aqueles que não andam segundo a carne. Aleluia, Jesus. E o que é andar segundo a carne? Andar segundo a carne é andar no pecado, irmãos. É andar naquelas práticas que nós praticávamos antes de nos converter. Nós continuamos com a mesma vida, ou até mesmo nós deixamos muitas coisas, mas alguma coisa ainda está ali em nós, que precisa ser deixada. Algo que nós ainda estamos andando na carne, praticando, pecado, fazendo a vontade da carne. Aleluia, Jesus. E o que a Bíblia vai dizer é o seguinte: porque a inclinação da carne é morte, e é morte espiritual. Quando ele cita aqui, ele não fala da morte física nossa, ele está falando da nossa morte espiritual. Aleluia, Jesus. E ele vai dizer mais: porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus. Então, quando nós andamos na carne, nós nos tornamos inimigos de Deus. E se somos inimigos de Deus, como é que nós vamos ser salvos, sendo inimigos de Deus? Então, nós precisamos, não andar segundo a carne, não andar praticando nenhum tipo de pecado. Aleluia, Jesus. E ele vai dizer para nós então, como nós vamos estar em Cristo Jesus? Andando em espírito. Glória a Deus. Mas para andar em espírito, a palavra de Deus vai dizer que nós necessitamos de nascer de novo. Porque se o homem não nascer de novo, ele não vai conseguir andar em espírito. Aleluia, Jesus. E quando a Bíblia fala esse espírito, é o nosso espírito. Não é o Espírito de Deus, porque nós temos um Espírito dado por Deus, porém, esse Espírito, ele está morto na pessoa que ainda não nasceu de novo, porque é o Espírito Santo que ressuscita esse Espírito que está dentro de nós, e que estava morto antes de se converter. Aleluia, Jesus. Porque quando o homem não se converte ainda, ele tem um Espírito, esse Espírito que nós estamos falando aqui, mas ele não pode andar no Espírito, porque esse Espírito dentro dele está morto se ele não se converter. Ele está apenas no corpo e na alma. E no corpo e na alma, o homem faz a vontade da carne, o homem anda segundo a carne. Ele não consegue andar segundo o Espírito. E o corpo e a alma, ele não pode agradar a Deus. Agora o Espírito sim, porque o Espírito, ele vem de Deus e ele só quer as coisas de Deus, e ele só quer as coisas espirituais. Então é necessário que esse Espírito esteja vivificado dentro de nós, que é o nosso Espírito que Deus deu, que foi morto lá no Jardim do Éden. Glória a Deus. Quando Adão pecou, o espírito do homem morreu. O homem perdeu, aleluia, Jesus, a sua vida eterna, porque naquele momento Adão era eterno, mas Eva.
mas pecou, morreu o espírito. Glória a Deus. Então é preciso, para estar em Cristo Jesus, para que nenhuma condenação venha sobre nós, é preciso andarmos em espírito. Significa também andar no temor do Senhor, ter temor das coisas de Deus, aquilo que Deus nos ordena temer, não fazer, porque muitos estão fazendo, coisas contrárias a Deus, porque não está temendo, irmãos, porque não há o temor, porque o temor não chegou no coração dele. Quando o homem começa a pecar e vai pecando, é porque o temor de Deus não está no coração dele. E também andar no Espírito vai ser também andar na palavra de Deus. Andar conforme a palavra de Deus é estar em Espírito. O próprio Jesus vai dizer que a palavra que ele prega, que ele traz para nós, é Espírito e vida. Aleluia, Jesus. E aqui também ele diz, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Então, quando nós inclinamos para o Espírito, nós temos vida e paz. Por quê? Porque o Espírito, ele deseja as coisas de Deus. Ele deseja santidade, ele deseja o Senhor. E o Espírito Santo de Deus, ele vai conectar com o nosso espírito. Ele não vai conectar com a nossa alma nem com o nosso corpo. É com esse espírito que nós temos, que tem que nascer de novo, tem que viver de novo. É o que Jesus vai dizer para Nicodemos. Nicodemos, você sabe muitas coisas, você conhece a lei, você conhece os mandamentos, você conhece, você fala de Deus, as coisas que já aconteceram. Você está agora reconhecendo que eu sou o Filho de Deus, estou aqui na sua frente, mas isso só não é necessário. É necessário que você, Nicodemos, nasça de novo. Então Jesus está explicando isso ali para Nicodemos. E é isso que todo crente, toda igreja tem que entender. Tem que existir esse novo nascimento. O nosso espírito precisa nascer de novo. Está vivo, o nosso espírito precisa estar vivo em nós. Porque senão, nós vamos fazer o quê? Andar segundo a carne. Desagradar a Deus, ser inimigos de Deus. Aleluia, Jesus. E quando o homem ele anda em espírito, pelo Espírito, ele vai ser guiado por Deus. Glória a Deus. Veja, porque todos os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, esses são filhos de Deus. E quando uma pessoa é guiada pelo Espírito Santo, o que vai acontecer? Aleluia, Jesus. Ele vai fugir do pecado. Aquilo que é mal, aquilo que é ruim, como é que o Espírito de Deus vai me guiar para o pecado? Ou para uma coisa má? Então a gente percebe logo, se eu estiver fazendo mal, ou uma coisa má, errada, o Espírito Santo vai me dar um toque. Isso aí está errado. Por quê? Porque ele guia só para o bem. O Espírito de Deus guia só para a verdade. Ele nunca vai me guiar para o mal, para o pecado, para fazer coisa errada. Aleluia, Jesus. E se o homem não nascer de novo, ele não vai ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Então é necessário esse nascer de novo. É necessário. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. E a Bíblia também vai dizer, que nós somos herdeiro de Deus. Nós somos co-herdeiro com Cristo. Mas também ela diz que nós precisamos padecer, porque a Bíblia fala que Cristo padeceu, Cristo sofreu muito, ele enfrentou a afronta, dos pecadores, porque ele falava, que ele testificava
o pecado dos pecadores. Jesus Cristo, ele afrontava as pessoas que eram pecadores, afrontava o seguinte, ele pregava a palavra, né? Ele pregava, ele dava testemunho, não, vocês estão no pecado, vocês precisam se converter. Então aquele pessoal achava isso uma afronta, não, isso aí que anda dizendo que é Deus, que é filho de Deus, agora vem falar isso, né? Então ele afrontava o mundo, aleluia Jesus, glória a Deus. Então com isso vinha sofrimento sobre ele, aleluia Jesus. E a Bíblia vai dizer o seguinte, né? Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Então, para receber de Deus, é necessário também padecer, né, como Cristo padeceu, e muitas vezes nós vamos padecer. Muitas vezes pessoas vão nos achar chatos, né, inconvenientes. Pessoas vão começar a te chamar de santão. Mas isso aí são coisas que nós vamos padecer. Nós vamos sofrer. E quando acontecer isso, se alegra porque você está fazendo a vontade de Deus, né? Muitas das vezes quando pessoas ímpias fogem de você, é porque o brilho de Jesus está em você. E onde há trevas, quando chega um brilho, as trevas elas se dissipam. Então, por isso que o mal, ele não vai se agradar de você que é luz, quando você chega e testemunha da palavra de Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Então, para estar em Cristo Jesus, para que nenhuma condenação venha sobre nós, precisamos andar no Espírito. Andar no Espírito. O nosso espírito precisa estar vivificado todos os dias. Isso alimentando da palavra de Deus, da palavra que Jesus pregou, do Evangelho todos os dias, não se cansando, não se fadigando, irmãos, de ler a Bíblia, de ouvir a palavra de Deus, aleluias, de ouvir o pregador pregar, não importa se esse pregador não é um bom pregador, não é um pregador entendido, que conhece a palavra de Gênesis e Apocalipse, mas é necessário que nós tenhamos prazer em ouvir esta palavra, porque ela é alimento para sustentar o nosso espírito, para nós vivermos em espírito, aleluias, e agradar a Deus e ser amigo de Deus. Porque ele diz, porquanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. E aquele que não agradar a Deus, irmãos, ele está perdido. Nós temos que agradar ao nosso Deus. Nós temos que agradar ao nosso Deus. Aleluias. Mas eu digo, você não vai conseguir andar no Espírito se você não se alimentar da palavra, se você não trazer vida, vivificar o Espírito. É Jesus que vivifica o nosso espírito, esse espírito que é dado por Deus, esse espírito que outrora estava morto em nós, mas um dia nós ouvimos a palavra que vivifica esse espírito, nós cremos em Jesus Cristo, e Ele nos deu vida, e a partir desse momento, você teve vida, você teve paz, e essa paz e essa vida, ela tem que continuar nas nossas vidas. Então é necessário, irmãos, vamos alimentar da palavra, vamos viver em espírito, aleluias, nessa graça e a verdade que trouxe Jesus Cristo para nossas vidas. Amém? Esta é a palavra que eu trago para a igreja nessa noite. E quando eu falo igreja, eu também me coloco no meio. Essa palavra também veio para mim primeiro. Aleluia, Jesus. E eu transmiti para vocês nessa noite, e que esta palavra venha ficar nos nossos corações. Temos que continuar vivo, aleluias, nessa fé, aleluias, seguir ao nosso Senhor Jesus Cristo. Aí sim,
não haverá nenhuma condenação, porque nós estamos em Jesus Cristo. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Louvado